Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Hoje trazendo aí um tema de muita relevância desde a antiguidade, trigonometria. É isso mesmo, não escutou errado, trigonometria. E hoje a gente vai estudar aí um pouquinho sobre ela e é um conteúdo muito relevante desde a antiguidade. E vieram aparecer a partir das necessidades. E aí a necessidade de conhecer um planeta, a distância do planeta, necessidade de conhecer um trajeto nas navegações, e até hoje que é muito utilizado o teodolito. Já ouviu falar desse instrumento? Que mede grande distância, que é muito utilizado para fazer construção. Mas aí vamos conhecer um pouco da trigonometria e deixamos de blá, 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 blá. E hoje, nosso estudo da trigonometria, a gente vai conhecer um pouco sobre radianos, graus, como se transformar grau em radiano, como se transformar radiano em graus, e nada melhor do que conhecer isso aqui, ó. Na trigonometria, a gente tem o que a gente chama de ciclo trigonométrico. E no ciclo trigonométrico, você tem que saber o seguinte, ó. Ele vai começar em 0 grau, e ele vai fazer uma voltinha aqui, ó. Quando ele voltar para cá, eu tenho um círculo trigonométrico, ou seja, começa em 0 e termina em 360 graus. Então, uma volta completa do ciclo trigonométrico equivale a 360 graus. Mas aí a gente já estudou sobre ângulos também. E aí vocês estudaram que um ângulo reto, ele é um ângulo de quantos graus? Muito bem, é um ângulo de 90 graus. Nós podemos dizer que é esse ângulozinho aqui, ó. O ângulo de 90 graus. A gente estudou também que um ângulo raso é um ângulo que ele compreende isso aqui, ó. Ou seja, é um ângulo de 180 graus. Observe que nós temos aqui o nosso ciclo trigonométrico e aqui nós temos um eixo. Esse eixo é muito conhecido lá no eixo do plano cartesiano. Aí nós temos o eixozinho aqui, ó, na vertical e o eixo na horizontal. Isso aqui é chamado de quadrante, ó. E cada quadrante é formado por 90 graus, ó. Primeiro quadrante, 90 graus. Segundo quadrante, mais 90 graus, 180. Terceiro quadrante, mais 90 graus, seria 270. E aí, terminando o nosso ciclo trigonométrico, nós temos 4 quadrantes, isso totalizando 360 graus. Mas por que você está explicando isso, professor? Porque a gente precisa conhecer o nosso famoso π. O π que vocês conhecem, vocês já utilizaram ele. Ó, utilizado para fazer o comprimento da circunferência lá no ensino fundamental, utilizado para calcular a área do círculo, utilizado também para calcular volumes de sólidos geométricos. Só que esse famoso π, aqui ele muda de configuração. Não é o π que vocês conhecem, não é o π que é equivalente a 3,14, 15, tal, tal e tal. Esse π ele muda. Aqui ele tem um valor em graus. E esse π ele equivale a 180 graus. Aí observem aqui, ó, que nós temos aqui a representação dele. Ah, então 180 graus está dizendo que é π, professor? Sim. Então nós podemos dizer, ó, que este ângulozinho até aqui equivale a π, que é 180 graus. Então, 180 mais 180, se ele der uma volta completa aqui, eu posso dizer que 360 graus equivale a 2π. Ah, professor, e se for a metade de 180, ou seja, 90 graus? Metade de π. Ah, como é que eu escrevo metade de π, professor? π sobre 2, ou seja, se isso aqui é 180, 180 dividido por 2 equivale a 90. E esse outro aqui, professor? Ah, eu posso dizer aqui que aumentou 90 graus. Ou seja, aumentou quanto? π sobre 2. Então, nós podemos dizer que seria π mais π sobre 2. E aí eu acredito que você já estudou isso em fração, hein? Como é que eu vou fazer isso aqui? Soma de fração com denominador diferente? O MMC, né? Mas não precisa não, ó. 2 vezes π, 2π. Mais π, 3π. Então, eu tenho que 3π sobre 2 equivale a quem? 3π sobre 2 equivale a esse ângulo que tem aí, ó. 270 graus. E aí, se eu quiser conferir, como é que eu faço, professor? 180π dividido por 2. Metade, né? 90. 3 vezes 90, 270 graus. Mas se preocupe não, que aqui é só o começo. Você vai aprender muito mais. Trouxe uma tabelazinha aqui, ó, com os meus arcos. Ou seja, esse primeiro arco aqui, ó, eu estou querendo isso aqui, ó, 180 graus. O meu segundo arco, que é um arco de 90 graus. O meu terceiro arco, ó,
que é o arcozinho de 270 graus, e aqui nós temos uma volta completa, que seria 360 graus. E aqui eu trouxe para vocês aqui, ó, uma tabelazinha com radianos e graus. E aí nós temos o que, ó? 180 graus, e nós podemos dizer que equivale a 1 π radiano. E aí, 180 graus, se é 1 π radiano, então nós já temos a resposta. 1 π radiano equivale a 180 graus. E aqui, professor, como é isso aqui? Ó, ângulo reto. O ângulo reto são quantos graus? 90. 90, então comparando com π, se π é 180, 90 é a metade. O que é a metade de um número? É aquele número dividido por 2. Nós temos aqui π sobre 2 radiano equivale a 90 graus. E aí, 270 graus, que é o próximo ângulo. Quantos π radiano? Nós já temos aqui, ó, 3 π sobre 2 radiano. Só conferindo aqui, 180 dividido por 2, 90. 3 vezes 90, 270. E aí, o último? Nós temos que o último aqui seria uma volta completa, ou seja, 180 graus, que é 1 π, mais 180 graus, que é mais 1 π. Nós temos que, na verdade, essa voltazinha, este ângulozinho de 360 graus, equivale a 2 π radiano. E ângulo? 2 vezes 180. Ou seja, 2 vezes 180, 360 graus. Ó, vou deixar aqui para você dar o print, e aí a gente vai fazer umas questõezinhas bem bacanas sobre isso aí, sobre essas transformações. E aí, na continuidade do nosso vídeo, a gente vai brincar um pouquinho aqui com as transformações. Transformações de π radiano em graus, de graus em π radiano e vice-versa. E é um conteúdo bem bacana. Olha só, como transformar π radianos em graus. Aqui nós temos os valores de π radiano e nós queremos transformar em graus. Primeira coisa, a gente tem que saber que π equivale a 180 graus. Então, para me transformar, eu vou aqui e substituo. Vou substituir o valor de π por 180. Então, como eu quero transformar isso aqui, quem é π? 180. Dividido por quanto? Por 9. Quando eu faço essa divisãozinha aqui, 180 dividido por 9, aí eu posso dividir com calma. 18 dividido por 9, 2, porque 2 vezes 9, 18. 0 dividido por 9, 0. Então, 180 dividido por 9 são 20 graus. Nós temos então a resposta, ó. π sobre 9 radianos equivale a 20 graus. Ah, professor, e aqui? 11 π sobre 3 radianos. Posso fazer a mesma coisa. 11 vezes 180 dividido por 3. Ah, então seria 11 vezes 180 dividido por 3. Mas observe o seguinte, ó, você tem que ser esperto nessas continhas. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Então eu posso simplificar. Como assim, professor? Aqui dá para dividir esse valorzinho aqui, ó. 180 dividido por 3 é um valor exato. Qual é o número que eu multiplico por 3 para dar 180? Exatamente 60, ó. 3 vezes 60, 180. Nós já eliminamos aqui esses dois numerozinhos. Quem que ficou? 11 vezes 60. E aí eu vou ganhar um espacinho aqui para a gente resolver. 11 vezes 60 é a mesma coisa de pegar 10 mais 1. 10 mais 1 é 11. Por quê, professor? 10 vezes 60, 600. 1 vezes 60, 60. Aí eu calculei 11. 600 mais 60, 660. Então, nessa foi a nossa multiplicaçãozinha aqui, ó. Ah, então 5π sobre 6 radianos. Mesma coisinha. 5 vezes 180, que equivale ao valor de π, dividido por 6. Aí eu vou olhar, será 180 dá para dividir por 6? Claro que dá. Se não desse, você multiplica, ó, 5 vezes 180, que aí 5 vezes 180 equivale a 900. 900 dividido por 6. 900 dividido por 6 equivale a 150 graus. Mas se eu quiser simplificar, professor, poderia? Claro. Diminuía seus cálculos. 180 dividido por 6, 30, porque 30 vezes 6, 180. Ficou quem a continha? Ó? 5 vezes 30. Quanto é 5 vezes 30? 5 vezes 30 seria 150 graus. E aí transformamos agora π radiano em graus. E agora vamos transformar graus em π radiano. Nós temos a medida, né? Radiano
E a outra medida, segundo as informações que a gente quer, são graus. Olha só, transformar graus em pi radiano. Radiano, graus. Nós já aprendemos uma coisinha aqui, ó. O valor de pi radiano, ele é equivalente a 180 graus. Imagine que eu quero encontrar agora só isso aqui. 60 graus. São quantos pi radiano? Aí eu vou me lembrar daquela famosa regra de 3 simples ou razão e proporção. Aqui eu tenho uma grandeza pi radiano, que eu quero descobrir quantos são. Aqui eu tenho a grandeza graus, que no caso aqui equivale a 60. É o que eu quero descobrir, ó. 60 graus são quanto pi radiano? É a multiplicaçãozinha X-Men. Como seria? Isso vezes isso é exatamente igual a isso vezes isso. Como nós queremos saber o valor de x, então seria 180x equivale a 60 vezes π. Então eu vou lá, ó. Quanto é o valor de x? Não sei, vou descobrir agora. Só que o 180 está multiplicando, passa dividindo. E aí eu vou realizar as nossas simplificações. Como tem um zerinho aqui, já dá para ir embora, ó. 6 e 18. Dá para simplificar por 2? Dá. Dá para simplificar por 3? Dá. Mas dá para simplificar por um número que é entre 2 e 3. Ou seja, dá para simplificar por 6. Ó. Então, ambos eu vou dividir por 6. E aí, dividindo 6 por 6 é 1. 1 vezes π é 1π. 18 dividido por 6, 3. Então, nós temos, ó, 60 graus é π sobre 3 radianos. E aí, se eu quero conferir aqui se minha continha está correta, quanto é o π? Exatamente isso, 180. 180 dividido por 3, 60. Transformamos 60 graus em π radiano. Mas vamos fazer mais uma questãozinha para que você fique craque nisso. Enquanto você dá o print aí, a gente vai para mais transformações. E aí, galerinha, mais uma vez, agora para vocês ficarem expert nas transformações de graus em π radiano. E ó, tem uma dica para você. Quer aprender trigonometria e nunca mais errar? A dica é 99% transpiração, exercício, prática e 1% inspiração. E aí, se você se ligar em 1% da inspiração que está falando com você, você vai se dar bem nisso aí. Brincadeirinha, hein? Mas vamos lá. Sem inspiração e com muito suor, a gente vai aprender isso. Vamos transpirar bastante. 45 graus, transformar em quem? Em π radiano. E aí eu tenho que me lembrar da nossa regrinha de 3. Ou seja, as nossas grandezas. Grandeza radiano, grandeza graus. E aí nós queremos π radiano. Aí olha só, π radiano equivale a quantos graus? 180 graus. Eu já tenho essa informação. 45 graus é o que eu quero, ó. Vem para a grandeza graus, 45 graus. São quantos π radiano? Não sei, o valor que eu vou descobrir. Então eu tenho, ó, multiplicaçãozinha X-Men, x vezes 180 equivale a 45 vezes π. Como eu quero descobrir o valor de x, eu vou deixar ele aqui, ó. 180 vezes x é igual a 45 vezes π radiano. Como eu quero descobrir esse camarada, eu vou repetir 45π. Vou deixar o valor de x, esse 180 está multiplicando, passa dividindo, e aí eu vou simplificar. Aí observe aqui, ó, que 45 e 180 é um número que dá para simplificar por 45. Mas vamos tentar aqui fazer. 45 dividido por 45 é 1. 1 vezes π é 1π. E 180 por 45, ou seja, quantas vezes o 45 cabe dentro desse número? 45 mais 45, 90, mais 45, 135, mais 45, 180. Então, 4 vezes. Então, eu tenho, ó, que 45π sobre 180 radianos equivale a π sobre 4 radianos. Então, é a transformação de π sobre 4 radianos. Professor, mas eu não sei fazer essa continha aqui não, desse jeito. Como é que eu vou fazer? Eu vou simplificando aqui, ó. Vou simplificar. Ambos dá por 3, eu vou dividir tudo por 3. 45 dividido por 3, 15. 180 dividido por 3, 60. Ainda posso simplificar, professor? Pode, porque tem que transformar na fração irredutível, quando não dá mais para simplificar. Então, 15 dividido por quem? Novamente por 3. 60 dividido por 3 também, ó. 15 dividido por 3, 5. 60 dividido por 3,
20. E agora, professor, terminou? Nada. Ainda dá para dividir por 5, ó. 5 dividido por 5 é 1. 20 dividido por 5 é 4. Mas isso é vezes π. Aí 1 vezes π é 1π sobre 4 radiano. E a mesma resposta? Mesma resposta. Então você pode fazer aí com calma que dá certo. Nós podemos fazer dessa forma que o resultado chega lá. Mas e aí? Vamos para a nossa prática. Como eu disse para você que seria 99% de transpiração. Vamos praticar. Nosso segundo exemplo aqui, ele está pedindo para transformar 120 graus em radiano. O que é que eu vou fazer, professor? Eu vou aqui, novamente, grandeza, graus. Nós temos que π radiano, 180 graus. Agora nós queremos descobrir quanto? 120 graus. São quantos π radiano? Então, como eu não sei, vou representar por x, ó. X vezes 180, 180x é igual a π vezes 120, 120π. E aí, queremos descobrir o valor de x, permanece. Os outros números, o que é que vão fazer? Vão estar lá presente no segundo membro. 120π já estava, deixa. 180 está multiplicando, passa dividindo. Nesse caso aqui ficou mais fácil, ó. Já dá para simplificar esse zerinho aqui, ó. E 12 e 18, ambos dão para dividir por 6. Então, mas se eu não quero dividir por 6, posso dividir por 2? Pode, depois divide por 3, depois vai fazendo a simplificação. Mas aqui, como ambos dá para dividir por 6, eu vou dividir logo por 6, tá bom? 12 dividido por 6, 2. 18 dividido por 6, 3. 2 terços de π radiano. Terminou aqui. Não tem mais o que fazer, não. Então, seria 2 terços de π radiano. Ah, e aí? Se eu quiser conferir, professor, aprendi aquele negócio lá, né? Não é 180 π? 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 2, 120. Terminamos aí. E a nossa última continha aqui, vou apagar isso aqui para ficar melhor. Então, nós temos novamente nossa terceira continha aqui, para que você fique craque nisso e nunca mais erre. Então, olha só, π radiano, 180 graus. Qual é o valor que eu quero? 330 graus equivale a quantos π radiano? X. E aí eu vou fazer a multiplicaçãozinha X-Men, ó. 180 vezes X é igual a 330 vezes π. Deixa o valorzinho de X, deixa o valor de 330π, 180 está multiplicando, vai passar dividindo, e aí eu vou simplificar. Já dá para simplificar aqui, ó, eliminando esses zerinhos, embaixo e em cima, cancelei. Agora dá para dividir por 3? Dá, professor, para dividir por 3. Então vamos lá, dividir por 3. 33 dividido por 3. Qual o número que eu multiplico por 3 para dar 33? 11. 18 dividido por 3? 6. Ainda dá para simplificar? Não. Então não podemos esquecer o π nem o rad. Então 330 graus equivale a 11π sobre 6 radiano. Conferindo? 180 dividido por 6, 30. 30 vezes 11, 330. E essa é a nossa aula feita especialmente para você. E aí espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha, deixa seu like e vamos até uma próxima aula, se Deus quiser.